Muito obrigada, Zezinho. É uma alegria enorme minha de estar aqui entre amigos para falarmos desse tema sobre arte hoje, né? E a motivação para a gente pensar um pouquinho sobre arte é porque a arte é uma coisa que está presente na vida de todos nós. Ao longo de muitos anos, a humanidade sempre traz expressões artísticas dos mais diversos tipos, na música, na pintura, na poesia, na escultura. E olhando de maneira espiritual para tudo isso, qual seria o propósito, será, né, de toda essa expressão artística no mundo? Como é que essa arte pode nos ajudar? O que é que ela contribui para as nossas vidas enquanto espíritos? Como ela é capaz de nos elevar, de nos fazer mais próximos de Deus e dessas esferas mais elevadas, onde existe uma vibração mais sublime. E para a gente começar a reflexão de hoje, eu trouxe uma questão do livro O Consolador, onde Emmanuel responde exatamente essa pergunta: que é a arte? E na resposta, ele vai dizer para nós que a arte pura, e aqui já tem uma diferença, a gente vai perceber que a arte tem muitos níveis, mas aqui ele está dizendo da arte pura, é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. Então, o que Emmanuel está dizendo para nós é que ela é justamente o meio de elevação espiritual, onde nós, enquanto criaturas encarnadas, temos uma possibilidade de elevação, de vibração, a exteriorização do ideal, né, da divina manifestação, ou seja, desse plano de vibração mais elevada, onde vivem as criaturas, os espíritos mais elevados, que já caminharam mais na trajetória evolutiva, podem então contribuir conosco aqui, trazendo para a Terra, para o nosso plano, essa exteriorização mais divina. E ele complementa: o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Então Deus, na sua grandeza, ele é também beleza, sabedoria, paz, amor. E o artista do mundo, o homem encarnado que é capaz de conectar com essa vibração mais sublime, é capaz de trazer para a Terra um pouquinho dessas belezas eternas e nos apresentar um pouco então desse mundo que é belo, que é sublime e que é de paz e de amor, para consolar os nossos corações sofredores muitas vezes, né, diante das dificuldades do mundo. Então, esse caminho que a arte faz é sempre de elevação, de nos alçar, né? E interessante é que esse caminho de elevação, ele é feito por um meio. O Emmanuel nos fala aqui, que é o sentimento. Muito se fala na doutrina espírita de uma fé raciocinada, né? Quando a razão é importante
para que a gente entenda Deus. E isso é imprescindível, sempre. A gente sempre discute essa questão na doutrina espírita. Isso realmente é muito importante. Mas, para além disso, existe uma outra força muito grande que é capaz de nos aproximar de Deus, que é o sentimento. E a arte, então, ela é esse meio de fazer tocar os nossos sentimentos. Quem de nós nunca pôde vivenciar alguma música importante que toca no nosso coração e faz a gente se sentir diferente? Tira a gente daquele momento presente, onde as coisas parecem não estar muito bem, aí de repente você escuta a música e parece que muda daquele lugar, vai para um outro espaço, né? Esse é o poder da arte. E não por acaso a gente vai ver ela presente em todos os tempos, inclusive na revelação divina, desde o Antigo Testamento. Muitos dos livros do Antigo Testamento eram livros poéticos, livros cantados. O mais conhecido deles é o livro de Salmos, quando o povo hebreu guardava os textos. Pensa, naquela época era muito difícil, não existiam os livros como existem hoje, as pessoas nem ao menos tinham esse conhecimento de leitura, mas os textos eram guardados de memória e cantados nas suas reuniões. Essa maneira de cantar os textos evangélicos tinha duas funções principais. A primeira, essa de elevação mesmo da música e da arte, que era capaz de fazer essa sintonia diferente. Isso a gente pode ver claramente, por exemplo, no livro Paulo e Estevão, quando o personagem Gesiel, logo no início, sofre muitas dificuldades ali por conta de algumas perseguições, e ele, junto à sua irmã Abigail, se juntam para cantar alguns desses hinos e se fortalecer nos momentos difíceis. E o outro objetivo é justamente para memorizar, né? Quando a gente tem um texto que é cantado, a gente consegue memorizar muito mais facilmente. Então, isso era guardado de memória por todo o povo, passando de geração em geração. Os estudiosos também nos dizem que Jesus também falava de maneira poética e harmoniosa, também com essa finalidade, né? Pensando um pouco na música, eu trouxe um exemplo muito interessante que encontra-se no livro Os Mensageiros, de André Luiz, onde o André está descrevendo e contando para nós um momento de encontro entre amigos no plano espiritual. E quando se juntam esses amigos, uma das moças presentes ali nesse encontro, chamada Cecília, ela é convidada a tocar uma música ao piano e cantar para a plateia, que era feita de amigos. Então ela se dirige ao órgão, na verdade, era um órgão, e ela começa a cantar, toca uma canção. E quando ela canta, ela busca dentro do próprio coração lembranças muito caras de amor, dos momentos que ela viveu na terra entre pessoas queridas. E ela canta de maneira muito emocionada, muito envolvida pela emoção que aquela música trazia ao seu coração, à sua memória. E o texto de André Luiz nos diz que o seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente, que vinha de mais alto. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. A música parecia sair-lhe das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade.
Então, não só a moça Cecília estava emocionada e comovida, tocada por esse momento musical, mas ela também foi capaz de expressar, de refletir e contagiar aqueles que estavam presentes no momento com essa emoção. Terminada a cantoria, a música, também presente na reunião estava uma outra pessoa de nome Ismália. Essa, um espírito já mais elevado, de altas esferas, que estava também presente, agradece pelo momento em que a Cecília pôde cantar para eles, muito emocionada também, consegue perceber o quanto aquele momento foi importante e tocou o coração da moça Cecília, mas então Ismália também faz a sua contribuição e é convidada a tocar. Vamos perceber aqui que existia uma diferença entre as duas de elevação espiritual. Ismália já é um espírito mais elevado por conta da sua jornada evolutiva, da sua caminhada. Então, a Ismália começa e toca também uma música. E na descrição de André Luiz, ele vai dizer: cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. Então, Ismália, como um espírito mais elevado, trazia no seu coração um arquivo já mais elevado também, de maior comunhão com Deus, porque assim já se sentia. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Ismália já amontoou muitos tesouros que as traças não roem. Ela já pode dar da infinita harmonia a que se devotou pela bondade e pelo divino amor. Então, pelo seu próprio caminho de elevação, pela sua dedicação, pelo seu trabalho na bondade e no amor, já podia transmitir esse sentimento harmonioso de maneira mais clara. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior, de maneira incessante, inundando os caminhos da vida. Mas a melodia, a prece, as flores que ela também traz no momento da música, constituem sublime criação dessa alma santificada. Ela repartiu conosco, neste momento, uma parte dos seus tesouros eternos. E depois que a Ismália termina, o público todo que estava presente chora de maneira muito sentida, porque tocados em seus corações, de maneira ainda mais elevada do que a Cecília pôde fazer. André Luiz vai dizer que a Cecília comovera-nos a sensibilidade, lembrando as harmonias terrenas e os afetos humanos, que são muito importantes e que fazem muito sentido aos nossos corações ainda terrenos. Mas Ismália arrebatava-nos o espírito, elevando-nos ao Supremo Pai, porque ela já estava mais diretamente conectada ao Pai, então era capaz de trazer Deus para mais perto de nós. Então aqui a gente já começa a perceber que existe uma diferença significativa entre o que a gente chama de arte, que é essa arte pura que Emmanuel nos fala, essa arte capaz de nos arrebatar aos céus, de nos elevar a Deus, de nos trazer um pouquinho mais para perto esse sentimento divino e elevado, daquela arte ainda humana, que é caracterizada pelas nossas paixões,
porque a arte ela só faz expressar o que vai no coração da criatura divina, como o próprio Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração, e a boca fala pela arte, pela música, por todas as criações que ela faz, também as mãos, né? Então, enquanto nós somos criaturas terrenas, mais aferradas às paixões humanas, a nossa arte é ainda mais humilde. Mas, quando nós nos elevamos enquanto espíritos na busca por seguir os ensinamentos de Jesus, por nos fazermos pessoas melhores, que trabalham pelo bem, que vibram amor, que estão mais fortalecidos na fé, então a gente vai perceber que nós seremos capazes de expressar tudo isso em forma de arte mais sublime, mais elevada. De maneira geral, a gente pode perceber que, ainda que com as nossas limitações, essa possibilidade artística já é um meio incrível para nos tirar de alguns momentos difíceis. Às vezes, quando a gente está muito atormentado diante das dificuldades da vida, essa busca artística verdadeira pode ser um meio, né, de botar uma música que toca os nossos corações, de nos tirar daquele ambiente, daquele momento difícil e nos conectar verdadeiramente com Jesus, sabendo que Ele está presente conosco, que Deus está presente, de que Ele é bondade, misericórdia e que nos ampara em todos os momentos. Para finalizar a nossa reflexão, já encaminhando aqui, eu gostaria de trazer uma pequena poesia chamada Arte e Vida, que é uma poesia da Maria Dolores, recebida pela psicografia do Chico Xavier, em que ela vai fazer uma comparação com a fábula tão conhecida da cigarra e da formiga. E ela diz: dizem que em plenos céus encontraram-se um dia a cigarra cantora e a formiga prudente, mas deixando de longe a fábula dos homens, a fala do Senhor foi muito diferente. Ele disse à formiga: sê bendita no esforço que fizeste, embora pequenina. Ensinaste na terra as lições do trabalho, exaltando o valor da disciplina. Construíste, guardaste, entesouraste, reservando o celeiro ao próprio excesso, e demonstraste aos homens quanto vale a previdência ao culto do progresso. Bendita sejas, porque promoveste a união de teus grupos e parentes. Serás na terra o símbolo do apoio com que se deve amar aos próprios descendentes. Tendo havido uma pausa, a formiga contente, talvez ansiando armar algum ingênuo enredo, desejou complicar a amiga desprezada que vivera cantando no arvoredo. Mas o Senhor, voltando ao verbo alto e sereno, decidiu-se expressando a própria lei. E quanto a ti, cigarra, sê louvada pela atenção no encargo que te dei. Raros homens souberam perceber-te na elevada missão de que foste investida. O céu determinou cantasses, embalando a natureza em luta ante as ordens da vida. Cantavas sem prender-te a tesouro e celeiro, sabendo que eu jamais te negaria pensamento e palavra, harmonia e beleza, para a bênção do pão de cada dia. Viajores prostrados de cansaço, ao ouvir-te as canções, guardando-as na lembrança, refaziam a fé nos poderes da vida, prosseguindo a jornada ao toque da esperança.
troncos ao sol do estio ressecados, erguendo aos céus os ramos sofredores, escutando-te a voz, aguardavam em prece o regresso da chuva a cobrir-los de flores. Cantavas e a coragem retomava, lares e prados, montes e caminhos, derramavas a música no espaço, alcançando os jardins, as árvores e os ninhos, e muita vez cantavas de tristeza, sem que ninguém te visse a solidão, mas atendeste aos céus que te pedia, servi cantando em forma de oração. A formiga é a prudência apoiando o progresso, para que a terra lute e evolua a contento. Entretanto, cigarra, serás sempre a inspiração de luz do firmamento. A artista aceita a vida, embora as dores, que a vida em si te impõe sem compreendê-las. O progresso constante é a grandeza do mundo. A arte, porém, pertence ao país das estrelas. Então, que nós possamos nos nutrir também de arte. E só mais um pequeno adendo, a arte também é feita na conhecida sétima arte, né, que é o cinema também, onde ela pode ser expressa em meio de imagens. Então nós temos também o convite, essa semana estreou o filme do Kardec, que tem também essa capacidade de tocar os nossos corações de alguma maneira, de nos levar para aquele momento, para aquela época onde essa doutrina maravilhosa foi trazida à Terra, no esforço desse homem, Allan Kardec. Então fica também o convite. Aqui em São Carlos o filme ainda não começou, mas para quem já tem a possibilidade, a oportunidade, vale muito a pena.